Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão. Nós estamos realizando aqui o programa da comunidade Católicos em Dublin, Liturgia da Palavra, o programa Pão da Palavra, que tem por objetivo alimentar os irmãos com este nutrimento espiritual. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós cremos e estamos convencidos de que a palavra é um nutrimento espiritual, que a palavra pode fortalecer o homem. Então nós iremos, como de costume, proclamar o texto do Evangelho do dia. Nosso Evangelho hoje é exatamente a continuação do diálogo de Jesus e Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 7 a 15. Então você pode nos acompanhar, pode ouvir a proclamação do Evangelho deste dia, deste tempo pascal. Antes de proclamar o Evangelho, vamos fazer uma breve oração. Você pode rezar também, pedindo ao Senhor que ilumine o seu coração para que possa ouvir de modo dócil e ser conduzido pelo Espírito Santo, e que essa palavra possa produzir frutos em você e em mim. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê o seu Espírito e nos conduza na escuta da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas, ó Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém. Vamos à proclamação do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Todos podemos dizer: glória a vós, Senhor. Pois bem, irmãos, vamos à nossa meditação da palavra.
Veja, a semana passada, vocês que nos acompanharam, ou que foram às missas, ou que acompanharam outras programações, viram que durante toda a semana, nas oitavas da Páscoa, nós ouvimos os textos das aparições de Jesus ressuscitado, né? Nós estamos vivendo esse tempo pascal. E essa semana, né, nós estamos ouvindo o diálogo de Jesus e Nicodemos. Ontem nós tivemos a primeira parte desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E nós podemos perguntar por que ouvir esse texto dos diálogos de Nicodemos, do diálogo de Nicodemos com Jesus, nesse período pascal, na semana seguinte às oitavas da Páscoa, né, a segunda semana da Páscoa. Por quê? E aqui eu vou tentar explicar e fazer ver que realmente a liturgia está nos conduzindo exatamente para aquilo que é o centro da nossa fé. Veja, o ano litúrgico, durante todo o ano, a festa mais importante, a celebração mais relevante é exatamente a vigília pascal. Se alguém algum dia perguntasse a você qual é a festa, qual é a solenidade, qual é a celebração mais importante na Igreja Católica, você não deveria ter dificuldade em responder. Não é a festa do padroeiro, não é nem mesmo em alguns lugares o cerco de Jericó, não é nem mesmo o Natal, que é certamente uma das festas mais importantes, talvez a segunda mais importante do calendário cristão. Mas a festa, a solenidade mais importante é exatamente a vigília pascal. A gente costuma dizer, é a mãe de todas as vigílias, né? É uma celebração, não só a mais importante, é a mais bela de todas as celebrações. É uma celebração, não sei, muitos já devem ter ido, eu lhe pergunto, você já foi a uma vigília pascal? Você já teve a oportunidade de ir? Se você já foi, você pode dizer, sim, eu já fui. Então, vou agora só recordar a você como se organiza uma vigília pascal. A primeira parte da celebração da vigília é a celebração da luz, né? Se prepara o círio pascal, depois se dá a bênção do fogo, e o sacerdote ou um diácono entra na igreja com o círio e diz, eis a luz de Cristo, né? Eis a luz de Cristo. E todos dão graças a Deus. Então a primeira parte, então vamos lá, a primeira parte da vigília é a celebração da luz. Depois o sacerdote ou um diácono ou um cantor entoa o exulte, né? Aquele belo cântico, aquele hino tradicional. E as pessoas com as velas que foi acesa com o círio pascal. Então a primeira parte é a celebração da luz. A segunda parte é a liturgia da palavra, que tem o seu ápice com o aleluia e a proclamação do evangelho da ressurreição. Uma celebração longa, a celebração da palavra, né, com muitos salmos, muitas leituras. Então a segunda parte é a celebração da palavra. A terceira parte é a liturgia batismal, né? Porque os adultos são batizados na vigília pascal, é a noite do batismo. Então toda a celebração da vigília, ela ocorre em função do batismo. No centro da vigília se encontram os batizados, o batismo, a realidade do batismo, porque para aqueles que não já foram batizados, a vigília também é fundamental, porque também é uma ocasião para renovarmos o nosso batismo, né? Então o sacerdote ali com toda a igreja renovam as promessas dos batismais, né? As 3 renúncias,
renuncias à desunião, renuncias ao pecado, renuncias a Satanás, né? Depois nós fazemos a nossa profissão de fé trinitária, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Então ali está, no centro da celebração, a liturgia batismal. Então é como se toda a quaresma fosse uma preparação para o batismo e, claro, no centro da celebração da vigília, toda a quaresma é uma preparação para a vigília, e no centro da vigília se encontram os batizados, né? Algumas pessoas às vezes até nem entendem, quando chega um adulto querendo batizar, eu digo, olha, você só vai poder se batizar na vigília. É assim desde que a igreja é igreja, né? O dia por excelência de batizar adultos é a vigília pascal. Pois bem, a quarta parte da celebração é a celebração eucarística. A primeira, a celebração da luz, a segunda, da palavra, a celebração batismal e, por fim, a celebração eucarística, propriamente dita. Pois bem, no centro está a realidade do batismo. Por quê, irmãos? Ora, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que no fim dos tempos nós também ressuscitaremos. Mas entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição escatológica, ocorre no aqui e agora da nossa existência, no aqui e agora ocorre exatamente uma ressurreição, e é o batismo. O batismo é um morrer para o pecado e um renascer para a vida da graça. Quem diz isso não sou eu, é São Paulo. Se você pegar a carta aos Romanos, no capítulo 6 da carta aos Romanos, diz assim, capítulo 6, versos 3: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois bem, nós sabemos que receberemos essa vida plena na ressurreição, mas nós já recebemos essa vida no batismo. Por isso que Jesus fala aqui, durante esses dias, após a primeira semana da Páscoa, as oitavas da Páscoa, nós estamos agora aprofundando aquilo que nós celebramos, ou seja, o mistério batismal, né? Então esse texto de Nicodemos, quando Jesus diz hoje, né? Hoje no Evangelho, Jesus diz a Nicodemos, não estranhe se eu vos digo, não te admire se eu te disser, deveis nascer do alto, ou nascer de novo, né? A preposição pode ser traduzida tanto como de novo como do alto. Eu expliquei isso ontem. Pois bem, esse nascer de novo, o que Jesus está falando aqui é do batismo. O batismo é um novo nascimento, né? Durante essa semana, nós estamos ouvindo este diálogo de Nicodemos exatamente por esta razão, para termos uma ocasião de aprofundarmos a teologia do batismo, o sentido do batismo. Eu lhe pergunto, você já foi batizado? Você é batizado? Porém, muitas vezes nós não entendemos o que significa o batismo, né? Nós não compreendemos o que seja o batismo. Pois muito bem, o batismo é exatamente isso que Jesus disse a Nicodemos, um novo nascimento, é nascer do alto. Porque quando Jesus falou de nascer de novo, Nicodemos não compreendeu, não é? Ele pensou que Jesus estivesse falando num sentido carnal, né? De voltar para o ventre da mãe. Bom, Jesus disse, não estou falando disso, né? Ele não compreendeu porque ele tomou a palavra ao pé da letra, né? Porém, Jesus estava falando exatamente de quê? Quando disse nascer de novo, do batismo, da realidade do batismo, a importância do batismo.
E aqui, meus irmãos, é curioso que Jesus diz assim: vos é necessário, você deve nascer de novo, você precisa nascer de novo. O batismo é necessário para a nossa fé, para a nossa salvação. É um dado assim que nós devemos trazer aqui presente para esclarecer essa citação, já que estamos afirmando que o novo nascimento aqui é exatamente o batismo. A citação de Marcos 16, versos 12. Lá em Marcos 16, versos 12, diz assim: Marcos 16, versos 12, versos 16, verso 16, desculpe. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui está, meus irmãos, uma diferença na visão dos católicos, da visão, por exemplo, de muitos grupos protestantes, né? Para certos grupos protestantes, o batismo é apenas uma realidade sociológica, ou seja, a pessoa se batiza para fazer parte daquela comunidade, né? Para integrar o rol de membros daquela comunidade. Não. Para nós católicos é diferente. Nós acreditamos nessa palavra de Marcos 16:16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo é para a nossa salvação. Nós precisamos do batismo, não é? De modo que nós aconselhamos e ensinamos aos católicos, se algum não batizado, uma criança ou alguém que não é batizado e deseja ser batizado, uma criança não diria deseja, mas os pais desejam que ela seja batizada, você mesmo pode batizar, né? A gente costuma ensinar, uma das coisas importantes na pastoral é que todo mundo saiba que, se for necessário, você mesmo pode batizar, e não é complicado. Com água, você diz o nome da pessoa e diz: eu te batizo, diz o nome, Francisco, José, Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mesmo já tive a ocasião de batizar um jovem num leito do hospital, em Catolé do Rocha, né? A mãe veio assim desesperada, o filho ia fazer uma cirurgia, ele já tinha mais de quase 30 anos, e eu o batizei ali num leito do hospital, né? Mas você pode fazer isso se for necessário, não de qualquer forma, mas se for necessário, você deve fazer, né? Então, uma criança no hospital, qualquer um pode fazer isso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é para a salvação, né? Isso aqui é uma coisa que nos distingue, por exemplo, como eu já disse, dos protestantes, sobretudo dos batistas, né? E outras igrejas que dizem que é só a fé, né? Porque um dos slogans de Lutero é sola fide, só a fé. Então não precisa dos sacramentos. Nós, como católicos, entendemos que os sacramentos são necessários. E aí Jesus diz: vos é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento é exatamente as águas do batismo, nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Vamos dizer mais alguma coisa. O que quer dizer a palavra batismo? A palavra batismo é uma palavra grega, baptizo, que quer significar pelo menos duas coisas: mergulho ou banho, né? As duas traduções são possíveis. É uma palavra que comporta mais de um significado, é uma palavra polissêmica. Batismo pode significar banho ou mergulho. Em que realidade a pessoa é mergulhada quando é batizada? Aquilo que nós já ouvimos em Romanos 6, né? Romanos 6 nos diz claramente, e eu vou repetir, eu gosto de repetir, porque entendo que a repetição é a chave para o aprendizado. Não sabeis que fomos batizados em Cristo Jesus?
na sua morte e ressurreição. Bom, aqui não diz exatamente assim, morte e ressurreição, mas fala da morte. Então, o batismo é uma participação, é um mergulhar em uma realidade. Que realidade? Cristo. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse: Frei, uma pessoa que deixou a igreja católica, eu fui batizado nas águas. Eu digo: menos mal, na igreja católica a gente não batiza nas águas. Como na Bíblia, a gente batiza em Cristo. Eu não batizo na água, eu batizo com água. A água é só um instrumento, a realidade é Cristo. É um entrar no mistério de Cristo, é uma consagração a Jesus. Batizar é consagrar a Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que se você é batizado, se você foi batizado, você tem que tomar consciência que você foi batizado em Cristo, que você foi consagrado a Jesus. É como se eu dissesse: você é de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? Tomar consciência que eu fui consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado, você é de Cristo. Você está em Cristo, você está você foi inserido na realidade de Cristo. Isso é algo que nós precisamos tomar consciência. Todo batizado foi batizado em Cristo. E sobretudo, em que realidade de Cristo? É isso que no Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos vai nos dizer: na sua morte e ressurreição. Se você já viu um batismo, sobretudo por imersão, eu já tive a ocasião de batizar várias pessoas por imersão. O batismo por imersão tem um duplo movimento, né? O de descer, né? O da se submergir, né? Descer nas águas, e o de emergir. Uma vez, quando eu estava batizando, a pessoa tinha dificuldade, resistia, e eu empurrei um pouco a cabeça e alguém dizia assim: mas Frei, parecia que você queria matar a pessoa, que queria que ela morresse. Eu disse: não, eu queria que morresse sim alguma coisa ali, morrer a vida do pecado. Então, o batismo na imersão lembra essa sepultura, morrer para o pecado, para poder nascer, se levantar para a vida nova em Cristo. Então, é um morte e vida, né? Submergir e emergir. Morrer para o pecado, o batismo tem essa visão de sepultura, mas também de renascimento, para a vida na graça, para a vida de Cristo. Morreu o homem velho para viver a novidade. Por isso que aqui nós podemos começar a compreender o batismo como um novo nascimento, uma nova identidade. E aqui eu penso que seria oportuno, nós que lemos João, voltar um pouco atrás no Evangelho de São João, no capítulo 1, versos 12, que diz: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, aqui está outra realidade que o batismo produz em nossas vidas. Primeira coisa que o batismo faz é nos consagrar a Jesus. Eu repito isso e sublinho isso. Um batizado é um consagrado a Jesus Cristo. Segunda coisa que o batismo nos faz: porque estamos em Cristo, na sua morte e ressurreição, morreu a velha natureza, nós somos regenerados. Que é uma coisa curiosa: no dia que eu nasci, no dia que meus pais me conceberam, eu fui gerado. No batismo eu fui regenerado. É uma nova geração, é um novo nascimento. Não é à toa que as igrejas, via de regra, a pia batismal tem a forma côncava, para lembrar um útero. A pia batismal é o útero da igreja, que gera os novos filhos da igreja, os novos filhos de Deus. Pois bem, e aqui São João nos diz, né? Lembra que nós estamos sempre lendo o Evangelho de São João, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus diz: é necessário nascer do alto, nascer de novo. Jesus nos fala, aliás, São João nos fala isso quando diz: e a
todos que o receberam, deu-lhes o poder, exousia, o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a segunda coisa que o batismo nos faz conosco é nos tornar filhos de Deus. Olha que maravilha, né? Que bênção, que graça, nos tornarmos filhos de Deus. E é por isso que no final do evangelho, da perícope que nós estamos meditando, do diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer, a palavra vai dizer exatamente o quê? Que aqueles que nele crê vão ter a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que se tornar filho de Deus? Para ser herdeiro de Deus. Ontem o diálogo dizia: se não nasceres de novo, não entrarás no reino. Entrar no reino, receber a herança eterna. É importante ser batizado, se tornar filho de Deus para ser herdeiro de Deus. Aqui tem uma coisa curiosa. Se eu não me batizo, se eu não me torno filho de Deus, eu também não terei direito à herança eterna, à vida eterna. Um dado interessante, quando os catecúmenos vêm para serem batizados e a gente pergunta a ele: o que é que vocês estão pedindo à igreja? Eles dizem: a vida eterna. A vida eterna. Por que é importante tudo isso? Porque é importante nascer de novo, porque é importante se tornar filho de Deus, ser consagrado a Jesus, para ter direito à vida eterna. O que está em jogo aqui é algo muito importante. É a herança eterna. Os meus pais foram maravilhosos, são maravilhosos, minha mãe, meu pai, mas eles me deram apenas a condição humana. Eu herdei deles não apenas a cor da pele, não apenas a cor dos olhos, entre outras coisas, mas eu herdei deles a condição humana. E a condição humana é que eu sou falível, perecível. Eu preciso me tornar filho de Deus para ser herdeiro de Deus e com Jesus gozar da herança eterna reservada para nós junto de si, para podermos entrar naquela mansão que Ele preparou para nós na eternidade, entrarmos na vida eterna, nos tornarmos herdeiros de Deus. Que coisa maravilhosa! É impossível você pensar nisso e não se alegrar com essa promessa do Senhor. Então é preciso nascer de novo para se tornar herdeiro de Deus e participar da herança de Deus. Depois, uma terceira realidade que o batismo realiza em nossa vida nos faz membros da igreja. Nos faz membros da igreja de Cristo. Aí eu tenho que entender o que é igreja, porque muita gente não compreende o que é igreja. Pensa a igreja numa associação, num clube. Não estou dizendo que nada disso é ruim. Ou mesmo pensa na igreja como um sindicato. A igreja não é isso. A igreja é um mistério de fé. Eu costumo dizer que você pode ver a igreja como quem vê um vitral. Não sei se vocês já viram um vitral, uma igreja. Você pode ver o vitral de dois modos: pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Se você vê o vitral pelo lado de fora, é só vidro e ferro retorcido. Mas quando você vê o vitral pelo lado de dentro, é uma obra de arte. O vitral contra a luz, né? É uma obra de arte, é um espetáculo. É uma das maravilhas da arte humana, né? É quase uma experiência estética, né? Ver um vitral, um belo vitral contra a luz é algo fantástico. Assim também é a igreja. Você pode ver a igreja por fora ou você pode ver a igreja por dentro. Você vê a igreja por fora, é apenas uma instituição como outra qualquer, com regra, com norma, com funcionários, com aqueles que mandam, aqueles que obedecem.
Mas quando eu vejo a igreja por dentro, do seu interior, eu descubro que a igreja é um mistério de fé. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Nos diz a carta aos Colossenses, ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Então, entrar na igreja é entrar no corpo místico de Cristo. E é maravilhoso isso, porque se nós somos um corpo, a nossa cabeça, que é Cristo, está no céu. Embora eu esteja na terra e minha cabeça esteja no céu, eu já participo da glória celeste deste corpo. E ao mesmo tempo eu sei que minha cabeça, que é Cristo, sofre quando o seu corpo sofre na terra. Que coisa maravilhosa, né? Então a terceira coisa que o batismo nos faz é nos fazer partes da igreja, membros da igreja. A igreja não é uma associação que você vem, que você entra porque você paga o dízimo ou porque você faz parte de uma pastoral. Você entra por uma realidade de fé, pela porta da fé, que é o batismo. E por fim, o batismo perdoa os pecados. É um novo nascimento porque nos tira também da condição do pecado, da direção para o pecado, nos dá um novo caminho. Então, repetindo, o batismo faz 4 coisas: nos consagra a Cristo, nos faz filhos de Deus, membros da igreja e perdoa os pecados. Para a criancinha que é batizada, você vai dizer, mas então, sim, para a criança, o batismo a liberta, vamos dizer assim, dessa condição do pecado original, na medida que dá a ela um novo caminho, um novo rumo, uma nova direção, né? A de crescer como filha de Deus. Então o batismo faz essas 4 coisas. Claro que nos adultos que se batizam, ali os pecados são perdoados, né? Tanto é que, às vezes, quando alguém ia se batizar, ele vinha perguntar, Frei, mas eu preciso me confessar? Eu digo, não, meu filho, você vai receber o melhor perdão, que é o batismo, né? Os padres da igreja costumavam dizer que a gente é lavado, recebe 2 banhos, o da água, o batismo, e o das lágrimas, o arrependimento, que é a confissão, né? Pois bem, perdoa os pecados. Uma vez dito isso, nós, já para encerrarmos esta meditação, esta reflexão, podemos dizer que essa realidade batismal deve ser também uma realidade existencial, né? Deve ser uma realidade moral. Eu devo me esforçar. Cada Páscoa é uma ocasião de renovar essa consciência que eu sou chamado a viver em novidade de vida, abandonar aquela vida velha. Jesus hoje no Evangelho diz, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Amados, quando Jesus fala do Espírito aqui, e aqui é uma coisa curiosa, a palavra pneuma quer dizer vento, mas quer dizer também Espírito. Então Jesus faz um trocadilho de palavras, né? O vento sopra onde quer, nós ouvimos o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Ou seja, ele compara a vida nova com a vida com o vento, né, que sopra. Pois bem, a vida nova se dá se nós formos dóceis à voz do Espírito, ao som do Espírito. O que é que o Espírito está me pedindo? O que é que o Espírito está sugerindo? De mudar de vida, de abandonar os velhos vícios, a vida errada. O Espírito vai falando para nós, vai suscitando em nós. Quem escuta a voz do Espírito, quem é dócil à voz do Espírito, se deixa conduzir por ela, para que aquela realidade do Espírito, do batismo, aquela realidade sacramental, aquela graça que você recebeu, ela não tenha sido recebida em vão. Que você que foi batizado como filho de Deus não viva como um pagão. Você que recebeu a graça da vida nova, não viva uma vida velha. Eu digo você, mas eu estou dizendo aqui, eu também, essa palavra é uma espada de 2 gumes, ela
ela vai para vocês, mas também vem para mim. Que nós não vivamos uma vida velha, nós vivamos a vida de Deus. E aqui eu diria ainda uma última coisa: nós devemos ter o dom e a virtude de sermos como as folhas. Você já viu como é que é uma folha quando o vento dá? A folha vai para onde o vento levar. Pois bem, irmão, nós temos que ser simples como essa folha. Nós devemos nos deixar levar pelo Espírito de Deus, para onde o Espírito está nos conduzindo. E eu tenho certeza que os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, em algum momento ouviram a voz de Deus, e a voz de Deus nos conduz para uma vida nova. Não resistam. Às vezes a gente resiste, a gente endurece o coração e não deixa que o Espírito nos conduza para essa novidade, para essa vida maravilhosa que o Senhor quer nos dar. Viver como um filho de Deus. Amados, tomar consciência. Eu espero que, sinceramente, que essa catequese, que essa meditação, foi mais uma catequese do que mesmo uma explicação do texto evangélico, tenha lhe ajudado a entender que você que foi batizado, você é de Jesus, você pertence a Jesus, e isso é maravilhoso. E oxalá você possa viver como Jesus, como um filho de Deus, pensar como um filho de Deus, agir como um filho de Deus, não é? Ter os sentimentos de um filho de Deus, a consciência e, sobretudo, ter essa certeza. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de medo, mas a gente não precisa ficar com tanto medo, sabe? Irmãos, você é batizado, você é de Cristo, você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Um dia eu tinha um senhor que estava dirigindo para mim, eu não sabia dirigir, eu não tinha carteira não tinha habilitação para dirigir, então o senhor dirigia para mim, e aí ele falava exatamente que, com medo, Frei, se acontecer alguma coisa, meu filho, tranquilo, eu já me confessei. Ele disse, Frei, o senhor sabe para onde vai, mas eu não. Eu digo, pô, devia saber, você também foi batizado, e de fato, sim, eu sei para onde vou. Jesus me prometeu um lugar junto dele, então eu sei que eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Eu sou de Cristo pelo batismo e também quero viver como alguém de Cristo, como um servo de Cristo, como um filho de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que você amanheça o dia sabendo, eu sou filho de Deus. Diga, graças a Deus, eu sou filho de Deus, não é? Às vezes as pessoas dizem assim para mim, Frei, coitado de mim, não. Eu sou abençoado porque eu sou filho de Deus em Cristo e herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você também? Você também é filho de Deus? Quem é filho de Deus, diga, eu sou filho de Deus por Cristo Jesus, e se sou filho, sou também herdeiro. Que o Senhor nos abençoe, irmão, que a gente inicie esse dia com essa consciência de que somos, pelo batismo em Cristo, herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Vamos encerrar esta meditação e vamos fazer agora a nossa oração final. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe nesta semana, nesse tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos agora dar a bênção final e na certeza que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Quem é filho de Deus, diga amém. Eu sou filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, livre de todo mal, livre das presentes tristezas. Alegre o vosso coração com as promessas futuras e vos dê a graça de viver o batismo na certeza da herança reservada para nós em Cristo Jesus, junto a nosso Pai Celestial. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua mente, o seu coração, a sua vida, para viver e agir como um filho de Deus, para se assemelhar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.